Vós quereis ficar, olhais para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Sentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dado o teu nome, Senhor. Guarda o nosso país e o nosso Brasil, Senhor, em tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a ser mais fiel a ti, Pai. Senda, sombras vem cair. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um hino. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, da perdição para me salvar, poderá contar. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, tudo por mim pra me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar?
Maria tão cruel, a cruz sangrento, amargo fé, que ele sofreu salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, poderá contar. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Glória a Deus. Parável Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso e sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Glória a Deus, bom dia, boa noite, irmãos. Para mim é motivo de alegria estarmos aqui na presença do Senhor, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amados irmãos. Deixa só eu dar uma organizada aqui e vamos meditar na palavra de Deus desta noite. Se você tiver sua Bíblia aí, abra sua Bíblia e acompanhe o texto da palavra de Deus, que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite. Lá em Mateus capítulo 3, vamos orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, orar pelas famílias enlutadas, orar, irmãos, por saúde no meio do povo, orar por providência. Muitas famílias estão perecendo, sofrendo por a falta de um socorro. Pai do Senhor, Quiliane, Lúcia Carvalho, para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma noite para falar do amor do Senhor, para compartilhar um pouco da palavra de Deus, falar que o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor tem sido justo, maravilhoso. O Senhor, Ele é fiel na nossa vida. Só um minutinho aí, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê vitória. Que o Senhor abençoe esta palavra nesta noite. Amém, Quiliane. Vamos orar sim, Quiliane. Pai do Senhor, a todos os irmãos. Eu estou só aqui compartilhando nas páginas, irmãos, para nós começarmos a oração. Vamos clamar a nosso Deus. Falar que Jesus é sempre uma alegria e sempre uma responsabilidade muito grande. Como os irmãos sabem, eu não estou na minha casa, eu estou aqui na casa da minha irmã. E estou aqui no quarto do Gabriel. Ele me cedeu o seu quarto
Isso para mim é uma honra, né? Porque Jesus, ele cuida dos seus. Estou aqui para cuidar um pouco da minha saúde. Amém, Kiliano. Muito bem, Pai do Senhor, Kiliano. Já compartilhei com os grupos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus para que o Senhor, ele nos socorra, porque ele é socorro. Ele é nosso socorro, né, irmãos? Jesus é o nosso socorro. Jesus, ele é o nosso socorro. Ele é nosso amigo fiel, é Jesus. Jesus é o nosso amigo fiel, verdadeiro, único, que nos socorre no meio da angústia, né? Mas nós vamos trazer uma palavra aqui do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, a pregação de João Batista. Isaías já falava lá no capítulo 40, versículo 3, 40, versículo 3, sobre este grande profeta do Senhor. Então vamos meditar na palavra de Deus. Compartilhe, nos siga no grupo, nos siga na nossa página, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, irmãos. Nós fazemos a obra do Senhor com amor, com carinho, e que orem pela minha saúde também, porque preciso sim de oração. O inimigo é astuto, mas o inimigo ele só se levanta para cair nas nossas vidas, amém? Então vamos orar. Vamos orar, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu estou me adaptando aqui um pouco, né? Porque o tempo é de Deus, né? Deus é quem sabe trabalhar na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Deus continue lhe abençoando, derrame bênção sem medida no Senhor por toda a vida. Amém, Lúcia Carvalho. Deus abençoe. Eu acredito que Lúcia Carvalho é família de André, né, Lúcia? André Carvalho. É a irmã de André Carvalho, né? Amém. Meu amigo, meu irmão. Eu acredito, né? Então vamos orar, irmãos. Vamos clamar pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Orar aqui pelos servos do Senhor que estão aqui a nos ouvir. Vamos clamar, vamos falar com Jesus, vamos unir a nossa oração, a minha com a sua, e vamos pedir a Jesus socorro, porque o Senhor, ele é socorro. O Senhor, ele é socorro nas nossas vidas. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, como barro, como pó, como cinza. Perdoe minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Senhor, perdoe todos os meus erros, aquilo que eu posso ainda falhar, Senhor. Vá me ajudando, vá me enquadrando, vá cuidando de mim, vá repreendendo todo o mal, toda a fúria do inimigo. Tudo aquilo que for arquitetado pelo inimigo contra a minha vida, contra a vida da Tua igreja, caia por terra. Abençoa, Senhor, nossa nação, abençoa nosso Brasil. Cuida, Senhor, visita meu filho. Senhor, cuida dele, guarda ele, acampe anjos ao seu redor, Senhor, dê vitória a ele e abençoe a sua vida, acampe anjos e guarde ele, cobre ele com teu sangue, que ele possa entregar a sua vida a ti, Jesus. Pai, visita cada irmão meu, cada irmã minha, visita seus lares, suas famílias,
Visite meus sobrinhos, sobrinhas, Senhor. Visite meus tios, minhas tias ali em Brasília, em João Pessoa, e onde estiver em Fortaleza. Senhor, guarde a minha família, Senhor, em tuas mãos. Guarde meus irmãos, guarde minhas irmãs, meus sobrinhos. Guarde, Senhor, debaixo da tua graça, do teu poder. Visite os lares, as famílias, Senhor. Visite, Senhor, nesta noite. Vá repreendendo, Senhor, todo mal, tudo aquilo que foi arquitetado, Senhor, pelo inimigo contra a família, contra o casamento, contra a união. Visite, Senhor, os casamentos nesta noite. Visite os lares, visite, Senhor, os jovens, as crianças, os adolescentes, Senhor. Vá repreendendo o mal, a fúria. Vá abençoando, Senhor, o teu povo, a tua nação, Senhor. Visite, Senhor, aqueles que estão, Senhor, precisando de um emprego, aqueles que estão precisando de uma porta aberta. Vá dando vitória, Senhor. Aqueles que estão precisando de um socorro, Senhor. Aqueles que não têm o que fazer para colocar o alimento na sua mesa, Senhor. Vá suprindo a necessidade dos teus filhos. Vá suprindo a necessidade do teu povo. Vá guardando-os debaixo das tuas asas, Senhor, como diz lá no Salmo 91. Vá cuidando, que eles possam se refugiar em ti, que eles possam, Senhor, confiar mais em ti. Visite, Senhor, a tua igreja, visite os pastores, obreiros, missionários, Senhor. Visita as dirigentes de círculo de oração. Vá guardando, Senhor, vá abençoando suas famílias, vá abençoando, Senhor, os ministérios, vá abençoando aqueles pregadores, os pastores que têm responsabilidade com a tua palavra, com a tua sã doutrina. Abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe, seja qual for o ministério que pregue a tua palavra dignamente. Vá abençoando, vá cuidando, Senhor, destes ministérios, vá ajudando, Senhor, vá abençoando os missionários que têm feito ir, levado a tua palavra, Senhor, para aqueles que necessitam. Amém, Lúcia Carvalho. Jesus, vá abençoando, Senhor, a nossa nação, vá cuidando, Senhor, da nossa nação, vá repreendendo, Senhor, todo mal, toda fúria, vá cuidando, Senhor, daqueles teus filhos que estão nos hospitais, que estão enfermos, que estão doentes, que estão nas UTIs, nas CTIs, Senhor, que estão nos isolamentos, nas mesas cirúrgicas, aqueles que têm, Senhor, vá cuidando daquela senhora que tem aqui 102 anos nesta cidade de Toritama, que está ali com Covid, e vá, Senhor, libertando, vá curando aquelas vidas que estão sendo oprimidas por essa enfermidade, Senhor. Senhor, cuida desta nação, cuida da nossa nação. Pai, guarde este lugar, guarde este país, Senhor. Vá libertando as vidas oprimidas pelo crack, pelas drogas, Senhor. Visite Jonatas, o filho da tua serva ali em Recife, Senhor. Vá dando livramento a eles, Senhor. Vá guardando-os debaixo do teu sangue. Vá cuidando deles, Senhor. Que ele possa se render aos teus pés. Visite, Pai, toda a tua igreja, todos os teus filhos, Senhor. Visite, Senhor, os missionários. Visite aqueles que estão, Senhor, precisando de uma providência tua. Visita, Senhor, os hospitais, visita aqueles centros que cuidam daqueles idosos, aqueles casas de repouso, Senhor. Vá cuidando daqueles senhores, daqueles homens já, mulheres já velhos, já estão em idade avançada, que não tem família, que ali o Estado, o município cuida, dá uma casa de repouso para eles. Vá guardando, Senhor, vá abençoando nossa nação, vá chegando com providência. Visite os ribeirinhos, visite o ministério da tua serva ali na África. Abençoe pastora Rosinete, multiplique o azeite, o conhecimento na vida da tua filha. Abençoe pastor Caio, um homem humilde, um homem santo diante de ti. Abençoe sua esposa Duda, abençoe suas filhinhas Anabela e Ana Raquel,
Aguarde elas debaixo do teu sangue. Abençoe, Senhor, aquela serva tua que ali estava. Abençoe a esposa de Inho, abençoe Inho, Senhor. Abençoe a família da tua serva, Senhor. Abençoe aquele jovem Vitor Felipe, Senhor, que precisa de uma libertação. Vá libertando, Senhor, aqueles que precisam de uma libertação, aqueles que precisam de um socorro de ti, aqueles que precisam, Senhor, que estão deprimidos, que estão, Senhor, ó Senhor, que estão se matando, tirando a sua vida, Senhor, por causa desta depressão, esta doença do século, Senhor. Senhor, vá cuidando, vá libertando as vidas que estão, Senhor, deprimidas. Vá cuidando, Senhor. Chegue com socorro nos lares, nas famílias. Visite, Senhor, aquelas famílias que estão com o filho que tem algum problema, ou seja, viciado, que esteja no presídio. Vá libertando, vá transformando a vida desses jovens que têm entregado a sua vida às drogas, Senhor. Visite nossa nação, visite o mundo, visite a África, visite a Europa, a América Central, a América do Norte, visite a China, Senhor. Vá, Senhor, repreendendo aquele mal naquele lugar. Senhor, vá convertendo vidas ali, que o teu evangelho vá quebrando barreiras, seja pregado nos 4 continentes, em cada extremidade desta terra. Visite, Senhor, Keliane Ferreira, abençoe tua filha, fortaleça a sua vida, fortaleça a sua fé, abençoe a sua vida ministerial, Senhor, abençoe, liberte ela daquilo que ela precisa, abençoe seus lares, suas famílias, abençoe suas irmãs, toda a sua parentela, a qual ela coloca aqui os nomes, Senhor. Visita os empresários, os comerciantes, os agricultores, Senhor. Muitos comerciantes estão aflitos, Senhor. Muitos têm passado por apertos, Senhor. Vá abençoando para que possa abrir porta de emprego para teu povo que está precisando. Abençoe nosso presidente da República, dê conhecimento, dê sabedoria a ele. Abençoe nossas autoridades, Senhor. Visite, Senhor, cada autoridade constituída por ti, Senhor. Toma a frente desta nação, Senhor. Guarde este país debaixo das tuas asas, Senhor, que nós possamos nos refugiar em ti, Senhor. Abençoe aquele Hotel Maranata ali em Santa Cruz. Abençoe meu irmão Rocival, cuida dele, Senhor. Abençoe esta feira de Santa Cruz, abençoe os feirantes, abençoe aqueles que estão na estrada, viajando, Senhor, céu, terra e mar. Vá cuidando, vá guardando, Senhor, aqueles motoristas, vá cuidando daqueles que estão nos aviões, Senhor, os pilotos. Vá guiando, Senhor, aquelas máquinas, vá guiando, Senhor, vá guardando, Senhor. Ó Pai Celestial, eu te agradeço por tudo aquilo que tu tem feito na minha vida. Abre a porta da tua palavra, Senhor, me ajuda a transmitir a mensagem da tua palavra para a tua igreja. Abençoe, Senhor, o meu andar, o meu levantar. Abençoe, Senhor, o meu dormir. Abençoe, Senhor, a minha vida espiritual, a minha vida, Senhor, ministerial. Me abençoa, Senhor, guarde a minha vida, repreende todo mal, toda fúria, que tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra as famílias caia por terra. Abençoe a minha vida, abençoe a vida da minha família, abençoe os lares e as famílias, Senhor. Assim eu já te peço, todo empresário, Keliane, é verdade, Keliane, abençoe todos os empresários, abençoe todos os teus filhos que estão aqui, Lúcia Carvalho, abençoe, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo através do canal de bênção, do Brasil para Cristo, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, no YouTube, que Deus os abençoe, aqueles que estão nos ouvindo no Instagram, que Deus chegue com vitória na sua vida,
aqueles que estão nos ouvindo lá no grupo do Ministério da Palavra de Deus. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, este ministério. Abençoe a minha vida. Abençoe teus filhos, Senhor. Visite Luciana Pivato, dê vitória à tua filha, Jesus. Ângela Santos, visite aqueles que estão aqui, Senhor, no caderno de oração. Abençoa todos aqueles que estão aqui no caderno de oração. Visite, Senhor. Abençoe os lares, Senhor. Abençoa as famílias que estão sofrendo. Chegue, abençoa os médicos, os enfermeiros, abençoa os comerciantes, seja aquele pequenininho, Senhor, que tem uma barraquinha, abençoe aquele grande, Senhor, que tem grandes empresas, seja ele pequeno ou grande, abençoe, Senhor, abençoe as crianças no nosso país, abençoa a juventude do nosso país, abençoa, Senhor, aqueles que têm levado o ID, Senhor, pregado o teu evangelho. Cobre-me com teu sangue, cobre a tua igreja, guarde eles debaixo da tua mão poderosa, abençoe naqueles que necessitam, como diz ali o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o teu socorro, o meu e o teu socorro vem do Senhor. Creia nesta palavra nesta noite. É verdade que os médicos e enfermeiros já oramos. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, que Deus nos ajude, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Assim eu te peço, Senhor, em tudo, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é motivo de alegria sempre estar aqui. Amém. Apóstolo, comendador Benedito Edson Cavalcante. Amém. Amados irmãos, Jesus colocou esse texto aqui no meu coração nesta noite. A pregação de João Batista, que também se encontra lá em Marcos, capítulo 11, 1, versículo 1 ao 8. Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao 9, 15 ao 17. E João, capítulo 1, 19 ao 28. Mas nós vamos aqui meditar no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 1, irmãos, ao versículo 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, irmãos, era filho de Isabel e do sacerdote. Era filho de Isabel e do sacerdote. Eu agora esqueci o nome dele, irmãos. Deixa eu ver aqui em Lucas. Era o sacerdote. Lucas, capítulo 1. Ele era filho de Isabel com um sacerdote. Amém. Zacarias, o pai dele era o sacerdote Zacarias. É verdade, Lúcia Carvalho, amém, porque às vezes foge da nossa mente. Zacarias, aqui em 1 de Lucas fala. Então, irmãos, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Este profeta, Isaías já falava lá em 40, versículo 3 de Isaías, ele falava: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E João Batista foi um profeta como Elias, ou seja, era um Elias, irmãos, como Deus já tinha falado. E aqui, amados irmãos, ele diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.
Nós devemos nos arrependermos, porque Jesus está voltando. Ele diz aqui em Mateus 4, versículo 17, ele diz aqui: daí em diante Jesus começou a pregar, a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amados irmãos, João Batista começou a evangelizar. Ele, quando Isabel ficou grávida, já estava com 5 meses, ou era 6 meses, Maria também foi abençoada com Jesus Cristo, na sua barriga, no seu ventre. O Espírito Santo chegou e a abençoou. Mas João Batista, ele ia preparar o caminho, o caminho para a chegada de Cristo. Ele estava pregando ali na Judéia, no deserto da Judéia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aqui em Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Ele diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Aqui Daniel já estava profetizando a chegada do Messias, amados irmãos, o profeta Daniel. Amados irmãos, pois arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, quando ele disse: vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, ou seja, parecido com a roupa de Elias. Se os irmãos verem lá em 2 Reis, capítulo 1, os irmãos vão perceber isso aí. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Amados irmãos, João Batista pregava para a manifestação do reino messiânico, o reino de Cristo. João aparece agora pregando no deserto da Judéia. Já faz mais de 25 anos que José e sua família se mudaram de volta para Nazaré. O foco do Evangelho de Mateus muda para o ministério público de Jesus. João Batista nasceu por volta de 6 a.C., em uma casa de pais devotos, ambos da linhagem sacerdotal e bem de idades avançadas. O nascimento de João Batista já foi uma vitória, irmãos, porque Isabel era uma mulher estéril e o sacerdote já estava com idade avançada, e ela também já estava com a idade avançada. Mas Deus, irmãos, a promessa que ele promete, ele cumpre. E ali Isabel ficou grávida, e Deus lhe deu este filho para preparar o caminho da chegada de Jesus. Amados irmãos, ele diz aqui: arrependam-se. Ou mudar a metáfora do antigo exigia uma mudança na atitude de uma pessoa para com Deus. Nós devemos mudar, irmãos. Nós devemos transformar a nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente se arrepende do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas falhas. João Batista estava dizendo para aquela multidão: arrependam-se, porque é chegada a hora, é chegada a hora a hora de Cristo. Ele diz aqui, a qual impactava suas ações e escolhas de vida, envolvia a ideia de dar meia volta, isto é, voltar-se para um diferente modo de pensar e viver.
Quando a gente se arrepende e entrega a nossa vida a Jesus, a gente muda nosso viver. Aquilo que a maneira que nós vivíamos, nós não vivemos mais. A maneira que nós pensávamos, nós não pode pensar mais. Como nós agíamos no mundo, nós não vamos agir mais. Porque quando a gente se arrepende, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, e João Batista estava dizendo que o povo se arrependesse, que se arrependa porque está próximo o reino dos céus. Jesus estava próximo naquele momento, Jesus estava chegando naquele momento, e ele diz aqui, amados irmãos, o reino dos céus é encontrado apenas no evangelho de Mateus. Está próximo, o reino dos céus está próximo, Deus dos homens, na pessoa de Jesus, que em breve seria revelado como Filho amado. O Pai, em Mateus capítulo 3, versículo 17, ele diz aqui: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ele diz aqui, amados irmãos, no versículo 5, ele diz: então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados eram batizados, porque o batismo simboliza, irmãos, uma nova vida. O batismo simboliza uma nova história na nossa vida. E João Batista pregava, o povo se arrependia e ele batizava por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Amados irmãos, ninguém pode fugir da ira que está por vir. Jesus está voltando. João Batista estava dizendo aqui, até onde ele estava, o alarmante. Ele diz aqui: iam até onde ele estava, e a alarmante declaração de João sobre a proximidade do reino de Deus atual, moradores da cidade, até o deserto. Ele diz aqui, no Rio Jordão, ele ia batizando, como diz ali em Êxodo, capítulo 14, ele diz assim: esta imersão na água simbolizava a purificação do pecado, bem como uma passagem com segurança pelas águas do juízo e da morte. O batismo significa, irmãos, uma nova história na nossa vida. João Batista estava preparando o povo para a chegada de Jesus. E quando ele diz aqui no versículo 7, fariseus, união de homens leigos, popular entre o povo e que, em geral, é ligada às sinagogas, ou seja, locais caracterizados principalmente pela adesão de extensas tradições extrabíblicas. Então, quando ele chama aqui de raça de víboras, irmãos, ele estava chamando aquele povo que, embora eles entendessem da lei, dos costumes, mas eles não viviam. Não importa você dizer que serve a Jesus, mas não vive. Você tem que viver aquilo que você prega, você tem que viver aquilo que ensina. E João Batista disse assim: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Ele diz aqui, amados irmãos, olha, em Mateus capítulo 23, versículo 33, ele diz assim, 23, versículo 33, diz: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno. Amados irmãos, estes doutores, esses saduceus, fariseus, os escribas, eles eram homens entendidos da lei, como diz aqui o texto, eles eram das sinagogas locais. Os saduceus, um pequeno grupo cuja autoridade de aplicar a lei e a vida diária, um pequeno grupo. Raça de víboras, as víboras eram bem conhecidas como nos seus movimentos sutis
e lesões letais, ira que está por vir o Messias vindouro, terá punição àqueles que não se arrependem. João Batista estava dizendo para que aquela raça de víboras, aqueles homens que pregavam a lei, ensinavam a lei, mas que não viviam, irmãos. Ele estava dizendo que eles eram um povo que precisavam se arrepender, que precisavam ter uma mudança de vida. E João Batista disse: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Irmãos, nós devemos produzir fruto digno de arrependimento. Nós não podemos aqui, amados irmãos, ter uma vida cristã de uma forma, na igreja e no mundo de outra forma. Não. Nós, quando a gente recebe, aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, João Batista estava dizendo para o povo: se arrependam, entregue a sua vida a Jesus, se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados. João Batista cumpre. E também as profecias de Malaquias a respeito de um mensageiro que prepara o caminho diante do Senhor, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Então João Batista, amados irmãos, estava preparando aquele povo, ou seja, para que o povo se arrependesse dos seus erros, dos seus pecados, dos seus adultérios, dos seus enganos, da sua vida de pecado. E ele diz no versículo 9: e não pense que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Porque, amados irmãos, aqueles homens, saduceus, escribas, fariseus, eles tinham Abraão, eles tinham os 5 livros da Bíblia, os Pentateuco, como se fala, o livro de Gênesis, Levítico, o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham como a lei, eles exigiam a lei para os outros, mas eles mesmos não cumpriam, não viviam como eles diziam, como eles deviam viver. E aqui o João Batista dizia: não pensem que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Ele diz aqui em João capítulo 8, versículo 3. João capítulo 8, versículo 3. Ele diz aqui, amados irmãos: então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Os saduceus, os fariseus, aqueles doutores, aqueles homens, irmãos, eles gostavam de acusar o próximo. E aquele momento desta mulher, Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens queriam matar aquela mulher, mas Jesus chegou com socorro na vida dela. Para você entender como eram os fariseus, como eram os escribas, como eram aqueles doutores da lei, ele diz aqui em João capítulo 8, versículo 33, irmão. Estou lendo 3, é o 33. Ele diz aqui: eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês são verdadeiramente livres. Jesus estava explicando: a verdade liberta. Jesus, ele liberta. E João Batista estava dizendo aqui: porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Jesus, ele pode transformar as pedras, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore
que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Produza fruto bom do arrependimento. João Batista estava dizendo para os escribas, para os fariseus, que eles se arrependam, que eles passem a produzir frutos bons, que eles se arrependam dos seus erros. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amados irmãos, isto serve para a minha vida. Se a minha vida não estiver pronta diante de Deus, não estiver como Deus quer fazer na minha vida, como Deus quer que eu seja um homem fiel a Ele, amados irmãos, Deus, Ele quebra este barro e Ele faz de novo o barro, porque Ele é o oleiro da minha vida, Ele é o oleiro da tua vida. Quando Ele diz aqui, e o machado já está posto, e a raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo eterno. Passe a produzir bom fruto, passa a ser um filho fiel, se arrependa dos seus erros e das suas falhas, comece a viver uma vida íntegra com Deus, comece a viver uma vida santa diante de Deus. Quando a gente entrega, irmãos, a nossa vida a Jesus, a gente passa a produzir frutos bons, frutos justos, a gente passa a amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus diz aqui, ele diz aqui, lá em... Deixa eu ver a luz aqui é curta. Mateus 7,19. Mateus 7,19, ele diz aqui... Ele fala aqui, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo, assim, pois pelos seus frutos vocês o conhecerão. Jesus, ele conhece você pelos seus frutos. Jesus, ele te conhece por aquilo que você faz na obra de Deus, como é a tua vida diante de Deus, como é a tua casa diante de Deus, como é o teu lar diante de Deus. Produza frutos bons, seja uma pessoa santa diante de Deus. Ele diz aqui no versículo que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Ele diz no versículo 11, eu batizo vocês com água. João Batista estava ali de frente a uma multidão, estava evangelizando, estava falando de Jesus, estava falando da grandeza que era Jesus. Ele estava dizendo ao povo que se arrependesse dos seus pecados, que se arrependesse dos seus erros, que aquilo que eles faziam não fizesse mais. Se eles estivessem adorando alguma imagem de escultura, que ele não adorasse mais. Se eles tivessem uma vida de adultério, que ele não adulterasse mais. Que eles tivessem uma vida de engano, ele não enganasse mais. E ele diz aqui, amados irmãos, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele diz que não é digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse que não era digno de carregar as sandálias de Jesus. Eu também não sou digno, irmãos. Eu não sou digno, mas eu creio na misericórdia e na graça de Deus que me alcançou, que alcançou a tua vida, que alcançou a tua vida. Jesus está dizendo, se arrependa dos seus erros, se arrependa das suas falhas, eu estou voltando. João Batista estava preparando o caminho para a chegada de Cristo. João Batista estava preparando o caminho, não é diferente com a igreja de hoje. Nós estamos preparando o caminho para a chegada de Jesus. Nós que temos pregado o evangelho de Cristo, amados irmãos, nós temos feito a nossa parte, nós estamos preparando o caminho para a chegada de Jesus, como João Batista fez aqui neste tempo. Jesus está
usando da minha vida, da vida da igreja, da vida daqueles servos que fazem a vontade dele. E a gente está preparando o caminho para a chegada de Jesus. Ele diz aqui: eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Eu batizo com águas, mas aquele que vem, ele batizará. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ele diz: aquele que vem depois de mim expressa grande expectativa messiânica, é mais poderoso do que eu. João anuncia que o reino está próximo, porém aquele que vem chegará com poder de Deus para inaugurar o governo messiânico. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João com água será substituído pelo batismo ligado àquele que vem. 1 Coríntios 12, versículo 13. Eu vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios 12, versículo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ele diz aqui: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amados irmãos, Jesus, ele veio para transformar a nossa vida. E João Batista estava dizendo aqui: o batismo de João com água será substituído pelo batismo ligado àquele em quem que vem. Aqueles que se arrependem e nele confiam receberão a bênção do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 16 a 21. Atos capítulo 2, versículo 16 a 21. Ele diz aqui: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados irmãos, Jesus está voltando e nós devemos nos arrepender, nós devemos pedir misericórdia a Deus, nós devemos orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, orar pelos nossos vizinhos, para que Deus socorra, que Deus chegue com vitória na vida deles. A maior vitória de um homem não é uma bênção, irmãos, não é um carro, não é um prêmio, não. A maior vitória de um crente é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, Ele transforma, as nossas bênçãos serão muito maiores do que nós imaginamos. Ele diz aqui, amados irmãos: ao passo que os impenitentes receberão o juízo do fogo eterno, e até mesmo os penitentes podem ser submetidos a um fogo purificador. Ele diz aqui:
é usada metaforicamente para a separação entre penitentes e independentes. A colheita já começou. A pá significa que ele tem a pá em suas mãos, limpará a eira e recolherá o seu trigo do celeiro. O trigo vai ser recolhido, porém queimará a palha. Não queira ser esta palha que vai ser queimada, queira ser o trigo, irmãos. A pá diz aqui em Ruth capítulo 3, versículo 2, ele diz aqui, irmãos, ele tem a pá, Jesus, ele tem a pá. Você sabe o que é que significa a pá? Jesus tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo. Eu quero ser o trigo de Jesus. E a palha, porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Que Deus nos abençoe nesta noite, que nós possamos entregar a nossa vida a Jesus, que nós possamos clamar pela nossa nação. Irmãos, eu quero dizer nesta noite a vocês que o nosso país está passando por um sofrimento muito grande e não é diferente dos tempos passados. Jesus, irmãos, ele permite muitas coisas acontecer para que o povo se arrependa e saiba que só há um caminho, para chegar ao céu. João Batista estava preparando o caminho e ele diz aqui, por esse tempo, Jesus foi para a Galileia, para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. No versículo 13, por esse tempo, Jesus foi para a Galileia, para o rio Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você. João estava querendo inverter. Jesus foi lá para ser batizado por João, e João disse, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e você que vem a mim. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. João Batista estava batizando quando Jesus chegou. Então Jesus estava chegando àquele momento. E ele diz aqui, no texto aqui, em Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Ele diz aqui, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. A minha lei está dentro do meu coração. Faça a vontade de Deus. João Batista disse aqui, porém quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Jesus foi batizado e logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombas vindo sobre ele. Amados irmãos, eu quero dizer nesta noite que este Jesus que veio aqui nesta época, há 2021 anos, eu quero te dizer que ele está chegando. Faz 2021 anos, irmãos, que Jesus veio. E eu quero dizer que nós devemos preparar o povo para que o povo se arrependa. Se você puder evangelizar o seu vizinho, evangelize. Se você puder pregar o evangelho, pregue.
Ninguém vai poder falar no dia que Jesus chegar que nunca ouviu falar de Jesus, porque se você liga um celular, você vê uma mensagem de Jesus. Se você liga uma televisão, tem igrejas pregando. Se você vai para a rua, tem gente pregando. Amados irmãos, Jesus está chegando. Jesus, ele está se utilizando da minha vida, da tua vida, para preparar o caminho dele, como João Batista preparou o seu caminho. Nós estamos preparando o caminho da chegada de Jesus, nós estamos evangelizando, nós estamos pregando, nós estamos dizendo que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus salva, Jesus batiza e leva para o céu. Os homens, as mulheres que não se arrependerem, que não entregarem a sua vida a Jesus, infelizmente, irmãos, a gente não pode mais fazer nada, mas enquanto Jesus não chegar, nós temos esse compromisso, esta responsabilidade de pregar o Cristo que está chegando, o Cristo que está voltando, o Cristo que quer te levar para o céu. Arrependam-se, 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 entregue a sua vida a Jesus. Muitos vão perecer, muitos têm perecido, muitos têm morrido sem Cristo. Jesus está apertando a terra, Jesus está chacoalhando a terra. Jesus disse o princípio das dores, isso é só o princípio das dores, irmãos. Filho contra pai, pai contra mãe, irmão contra irmão. Irmãos, nós estamos vivendo uma calamidade, nós estamos no tempo de Sodoma e Gomorra, um tempo perdido. Nós não sabemos que escola levamos nossos filhos, a educação que ele vai receber lá, porque nós não sabemos que escola vai ensinar. Irmãos, nós devemos estar preparados, estarmos preparados para o anticristo. O anticristo está às portas, irmãos. O anticristo está às portas. E nós devemos nos preparar e nos arrepender dos nossos erros. Arrependam-se. Arrependa-se você que não conhece Jesus, você que nunca ouviu falar de Jesus, que eu acredito que é muito difícil hoje. Poucas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João, ele preparou o caminho para a chegada de Cristo. E Cristo chegou há 2021 anos. E ele está voltando, irmãos. Ele está bem pertinho. Ele está voltando, ele está bem pertinho. Muitos não estão ligando, muitos não acreditam mais, muitos estão se afastando da fé, muitos estão esfriando, muitos estão trocando Jesus por qualquer coisa, por qualquer bobagem. Muitos trocam Jesus por um copo de bebida, muitos têm trocado Jesus por uma aventura, pelo adultério. Irmãos, nós devemos entender que Jesus está te chamando para que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, se arrependa daquilo que você tem feito que tem desagradado a Deus. Jesus, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua família, ele quer mudar o teu lar, ele quer mudar a tua história. Que Deus te abençoe nesta noite. Receba esta palavra. Se arrependa, porque Jesus está voltando. Se arrependa que Jesus está voltando. Amados irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Deus está voltando, Jesus está voltando. Se prepare, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Eu sempre digo, se Jesus voltar hoje, Ângela Santos, a paz do Senhor, Rosineide Oliveira, paz do Senhor. Irmãos, se Jesus voltar hoje, você está preparado para ir com Ele? Você está preparado? Você está preparado para ir com Jesus, se Ele voltar hoje, agora, nesse momento? Então, se algo na tua vida está impedindo a tua comunhão com Jesus, se arrependa. E Jesus, ele é grandioso para te perdoar. Ele é fiel, ele é justo, ele é maravilhoso. Ele é conselheiro, ele é príncipe da paz. Jesus, ele te ama. Miriam Carvalho, Pai do Senhor Jesus Cristo.
Nós devemos nos arrepender das nossas falhas. Amados irmãos, Jesus está às portas. Como João Batista estava preparando o caminho para a chegada de Cristo, Jesus, ele pode se utilizar da tua vida para tu pregar Jesus Cristo, aqueles que precisam ouvir de Jesus. Irmãos, eu vi um testemunho de uma irmã que muitas vezes a gente não tem um costume de falar com aquelas pessoas que dormem na rua, que não tem onde dormir, não tem onde comer, que são sujos, que não tem uma roupa limpa, que não tem um lençol cheiroso para dormir, que não tem um teto para... E muitas vezes, irmãos, aquelas pessoas precisam de um ombro amigo, de uma palavra de conforto. E esta irmã ia passando, uma dirigente de círculo de oração, e ela disse que deu bom dia, boa tarde àquele homem. E aquele homem disse: senhora, eu estou aqui há mais de 3 horas, ninguém tinha me dado boa tarde. Obrigado por a senhora ter me cumprimentado. Irmãos, nós devemos exercer o evangelho. Não adianta você dizer que é crente e você não exerce o evangelho. Exercer o evangelho, irmãos, é amar aqueles que necessitam, é ajudar aqueles que precisam, é levar uma palavra, é levar uma ajuda para aqueles que estão precisando de um socorro. Você pode fazer a diferença. Através da tua vida, muitos podem se converter. Por isso que nós devemos preparar o caminho da chegada de Jesus. Jesus, ele quer utilizar a tua vida. Ele quer utilizar a tua casa, a tua família como exemplo. Nós devemos nos arrepender. Eu mesmo peço perdão toda hora, se for possível, todo minuto, porque nós somos pecadores. O homem é mau, o homem é perverso, o homem é cruel. Mas Jesus, ele muda o homem, ele transforma a vida do homem. E Jesus, ele quer te transformar. Ele quer mudar a tua história pelo avesso. Ele quer te dar um nome, ele quer te dar um novo nome. Ele quer cuidar de ti, ele quer te dar uma nova vida. E esta nova vida é através de Jesus. Entrega teu caminho ao Jesus. Entrega o teu caminho a Jesus e deixa ele fazer, ele mudar a tua história. Arrependa-se. É momento, irmãos, há 2021 anos. 2021, nós estamos em 2021, depois de Cristo. Então, há 2021 anos, Jesus partiu. Então, há 2021 anos que este evangelho é pregado. E, irmãos, eu quero te dizer que Jesus está às portas. Para aqueles que não têm os olhos espirituais, você peça a Deus que ele abra teus olhos espirituais. Irmãos, o povo está disperso. Esta pandemia tem deixado o povo louco. Esta pandemia tem deixado muitas pessoas deprimidas, irmãos. Mas sabe o que é isso, irmãos? É falta de Cristo, é falta de Jesus, é falta de confiança no Senhor. Arrependam-se, comece a evangelizar aqueles que precisam ser evangelizados. João Batista preparou o caminho. Você vai preparar o caminho também comigo, com muitos homens, muitas mulheres de Deus que têm pregado o evangelho aí, de arrependimento. A palavra de Deus não é só vitória, não. Jesus não é só vitória. A vitória na tua vida vai chegar através da tua fé, da tua certeza de salvação. Aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Porque ele cumpre, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Ele é a verdade. Jesus, ele é a verdade, ele não é verdadeiro, ele é a verdade.
Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus abençoe seu lar, sua família, abençoe sua casa, abençoe seu trabalho, sua empresa, seu comércio. Que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe sua família, que Deus visite tua casa, teu esposo, o marido, a esposa, que Deus visite tua parentela, tanto por parte do pai como por parte da mãe. Irmãos, nós temos uma obrigação de orar pelos nossos familiares. Muitas vezes, irmãos, você quer que Jesus faça um milagre na sua vida, mas você, muitas vezes, está com o coração sangrando de mágoa. Então, Jesus não trabalha desta forma. Jesus, ele trabalha de uma forma diferente. Primeiro você tem que tirar tudo aquilo que está te atrapalhando, uma aliança de ti com Deus. Você tem que ir, irmãos, ao encontro. Vá lá no seu irmão, que você tem uma mágoa, que você tem uma tristeza. Essa semana eu estava aqui na casa do meu cunhado. Eu estou aqui na casa do meu cunhado, da minha irmã. E no passado nós tivemos muito atrito. Mas, irmãos, hoje eu estou aqui na casa dele novamente. Irmãos, tem que haver o perdão. Se não haver o perdão, irmão, Jesus não trabalha. Irmãos, nós devemos perdoar uns aos outros. E Jesus falou comigo ali. No meu coração já estava perdoado, né? Mas Jesus disse, pede perdão a ele. E eu pedi o perdão. Me perdoe, meu Ranieri, meu cunhado. Nós devemos perdoar, irmãos. Nós devemos tirar tudo aquilo que nos atrapalha de ter uma intimidade com Deus. Eu sei que tem muitas pessoas, como aqueles fariseus e escribas que João falou que eles eram raça de víboras. Eu sei que tem muitos que querem nos destruir. Mas, irmãos, perdoe. Perdoe. Libere perdão. Ame quem não te ama. Jó, olha a vitória de Jó. A vitória de Jó quando ele orou por aqueles amigos que queriam que ele falasse que ele tinha pecado, mas ele não tinha pecado, não. Jó era um homem íntegro, reto diante de Deus. Aquilo foi uma prova que Deus permitiu na sua vida. Como Deus permite na minha vida e na tua vida. Muitas vezes nós estamos passando por uma prova tão grande. É Jesus testando a tua fé. É Jesus testando como está a tua vida diante dele. Então Jó passou por esse teste. Jó passou por esta luta, por esta prova. E ele foi aprovado. Seja aprovado diante de Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus porque minha irmã tem visto essa diferença na minha vida. Eu mudei. Eu era um homem arrogante, eu era um homem prepotente, dono da verdade. E nós não somos, irmãos. Nós não somos. Nós devemos ser ovelhas. Nós somos ovelhas do curral de Jesus. Nós devemos perdoar, amar. Nós devemos entender que o evangelho é pregado através do teu testemunho, da tua vida espiritual. Como é que você vive uma vida cristã hoje e amanhã você está vivendo outra vida? Não, irmãos. Porque Jesus, quando entra na vida do homem, ele transforma, ele muda. E Jesus entrou na minha vida e eu tenho certeza que Jesus entrou na sua vida. Deixe Deus trabalhar. Jesus está voltando, arrependam-se. E não se preocupe, irmão, aquilo que Deus te prometeu, ele vai fazer. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus nos ajude. Compartilhe. Compartilhe. Nos siga no nosso canal de bênção ali no YouTube. Nos siga nas nossas páginas. Que Deus te ajude. Vamos orar. Vamos orar para que Jesus volte com pressa. Para que Jesus socorra nosso país. Para que Jesus socorra o mundo, para que Jesus providencie essas vacinas urgentes.
Porque tantas vidas têm perecido, irmãos, sem Jesus. Tantas vidas que têm perecido aí, e muitos escutaram a voz de Jesus. E eu creio, irmãos, que muitos têm se arrependido no leito da morte. Muitos têm se arrependido. Porque Jesus, ele sabe trabalhar. Jesus, ele sabe trabalhar. Jesus me levou já para UTI. Jesus, ele trabalhou na minha vida. Eu deixei Jesus trabalhar. E Jesus, ele muda a minha vida, ele muda a minha história e ele muda a tua também, irmãos. Não se preocupe com as coisas materiais, se preocupe primeiro com as espirituais, porque as materiais virão em consequências. Primeiro busque a Jesus e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Buscar a Jesus em primeiro lugar. Ter uma intimidade com Deus, ter uma intimidade com Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, nesta noite pela tua palavra. Perdoe minhas falhas, meus erros. Tudo aquilo que possa impedir, Senhor, o meu caminhar contigo, me perdoa. Me ajuda, Senhor, a ser mais crente. Me ajuda a ser fiel a ti cada dia mais. Me ajuda a te buscar mais, Jesus. Abençoa cada família, cada lar aqui nesta noite. Visite cada família, visite Josiane e seus filhos. Visite Ângela Santos, sua casa. Visite Keliane e sua família. Visite todos os teus filhos que estão aqui no caderno de oração, Senhor. Guarde, Senhor, a tua igreja. Abençoa Lúcia Carvalho, Miriam Carvalho. Abençoa Lúcia Carvalho, Rosineida Oliveira. Visite, Senhor, os lares, as famílias. Visite o Pará, visite a Amazônia, visite os ribeirinhos. Visite, Senhor, a região Nordeste. Visite, Senhor, a nossa região Sul, Centro-Oeste, a Norte, Senhor. Visite, Pai. Abençoa nosso estado, nosso Brasil. Abençoa nosso município, Senhor. Abençoa nossas autoridades. Visita, Senhor, aqueles que estão enlutados, que estão, Senhor, chorando pelas suas famílias que têm perdido muitos parentes. Eu vi aqui hoje no Face, Senhor, um pai, uma mãe, uma filha, uma família totalmente destruída, Senhor. Visite, Senhor, esta família que tem perdido seus entes queridos. Visite, vá consolando, vá ajudando, vá abençoando, Senhor. Visite aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Chegue com milagre e cura na vida deles. Visite aqueles que estão no presídio, vá libertando as suas vidas, Senhor. Vá transformando, vá mudando as suas vestes, vá colocando para pregar a tua palavra. Abençoe a tua igreja, abençoe a família de Kiliane. Abençoe cada família aqui, cada família que está aqui no caderno de oração. Senhor, visita a tua serva, a pastora Rosinete, abençoe seu ministério. Abençoa os empresários, Senhor. Eu sei que muitos empresários estão muito sofridos, muito aperreados, Senhor. Visite, Pai. Visite Toritama, Santa Cruz, Caruaru. Visite aqui o polo de confecções do Nordeste. Visite os viajantes, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão a caminho, Senhor, para aqui, para a Feira da Sulanca. Abençoe, Senhor, os empresários, comerciantes, os agricultores, Senhor. Multiplica a fartura dos teus filhos que estão ali trabalhando na luta para trazer o alimento para a nossa mesa. Visita aquelas famílias, Senhor, que estão com seus armários vazios, que não têm o que comer, que não têm, Senhor, sustento da sua casa. Abre porta de emprego, Senhor, abre porta, a porta que tu abre, ninguém fecha. Visita, Senhor, abre porta onde não tem parede. Jesus, trabalhe na vida daqueles que estão precisando de um socorro teu. Ó Senhor, quantos estão aperreados, Senhor, com compromisso para pagar, muitos funcionários para pagar,
muitas empresas fechando, Senhor. Abençoe nossa nação, abençoe o mundo, visite cada país do mundo, visite, Senhor, seus governantes, suas autoridades. Senhor, chegue com providência na vida dos pastores, da tua igreja, Senhor. Vá abençoando os ministérios, vá colocando homens e mulheres fiéis a ti, que preguem a palavra de Deus verdadeira, que vivam uma vida santa diante de ti. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida santa contigo, Senhor. Perdoe todos os meus erros, perdoe todas as falhas da tua igreja, Senhor. Senhor, toda ferramenta preparada, tudo aquilo que for arquitetado pelo inimigo contra a tua igreja, contra teus filhos que estão aqui nos ouvindo, caia por terra nesta noite. Vá dando vitória a teus filhos, vá socorrendo ele, vá abençoando, Senhor. Porque nós não estamos aqui brincando, nós estamos falando de ti, da tua grandeza, da tua maravilha, Jesus. Que nós possamos nos arrepender a cada dia e que nós entendamos que o Senhor está chegando, está voltando, que estamos vivendo um tempo difícil. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesta live. Abençoe cada um que compartilhou. Abençoe cada um, Senhor, que tem ajudado esta obra no compartilhamento. Abençoa, Senhor, as suas vidas. Visite aquelas famílias, Senhor, que têm pedido oração através aqui do celular. Senhor, abençoa aquelas vidas que têm precisado de um socorro, que têm pedido oração pelo Senhor. Visita a Estela Santos, ou a irmã ali, nos Estados Unidos, que pediu oração pela sua filha Laura, Senhor. Socorre tua filha, chegue com cura. Abençoe seu sobrinho, abençoe, Senhor, as nações, o Brasil, o mundo. Que aquele que vai ouvir a tua live, que vai ouvir a tua palavra nesta noite, ou amanhã, ou depois, que eles possam se render a ti, Senhor. Assim eu te peço e já te agradeço por tudo, Senhor. Glória a ti. Que tudo seja para a honra, para a glória do teu nome. E cobre com teu sangue e abençoa a tua igreja. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, tenha certeza do que eu vou falar. A providência vai chegar na tua casa, através da tua fé. Creia que aquilo que você está necessitando de Deus, Deus vai agir. Deixa a sua fé, irmãos. Confiar em Deus é confiar nas coisas invisíveis. É acreditar. Você quer o quê? Uma casa. Eu não tô com a casa ainda, mas eu já tô vendo como ela é. Eu já tô vendo ela mobiliada, eu já tô vendo ela com televisão, com geladeira, com tudo de bom. É acreditar, é ter fé. É acreditar no impossível de Deus. Ele diz lá em Lucas: para mim, para Deus, nada é impossível. Não há nada impossível para que Deus não possa fazer pela tua vida. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, fique na paz. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui 9h30, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus chegue com socorro.